o Tai Chi, para mim, na minha experiência, ensina o quão é importante saber acolher, escutar e responder ao outro, né? Em busca de uma harmonia, né? De um entendimento. Boa tarde, professor. Salve, moça! Seja bem-vindo aqui ao espaço que é nosso, né, do Estúdio Alquimia Interior. Valeu demais. Você compartilhar seus conhecimentos aí, seus anos de jornada conosco aí do Tai Chi, das práticas integrativas e complementares, né? Sim, vai ser muito bacana. É uma questão para mim muito importante. A gente falar um pouco sobre as PICs, né? O que elas influenciam na questão da saúde, da sociedade, né? Vamos lá. A galera tá entrando aqui, ó. Ó, maravilha. Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. O nosso professor, Marcelo Pone, meu professor aí, abriu as portas para mim do Tai Chi e apaixonei daí em diante. E namoro certo, esse foi um namoro completo com o Tai Chi e cada vez mais exponencial, né? Sabendo que o Tai Chi usa para a vida inteira, ferramenta de longevidade e as práticas integrativas aí também, que é uma das ferramentas aí hoje que está sendo bem utilizada, principalmente nesse momento, né? Querido professor, espaço todo seu, fique à vontade aí e tenho certeza que está sendo bem acolhido por todos nós. Legal, moça. Então, sim, vou começar um pouco a falar da minha experiência com as práticas integrativas, né, a partir do meu saber do Tai Chi Chuan, como eu cheguei nisso, nesse entendimento das práticas, porque assim, eu comecei a prática do Tai Chi em 1995, 94, 95, com a mestra Elizabeth Saldanha, né? Lá da Associação de Filosofia e Cultura Oriental do Rio de Janeiro. Tive aprendizado com o mestre Lau no SESC Tijuca, que foi muito importante para o meu aprendizado, aí, só para as pessoas saberem, como educador, né? E que eu sou professor de História, como formação acadêmica, né? E trabalhei na rede pública do Rio de Janeiro vários anos, né? No final do século XX, e comecei, então, a descobrir o Tai Chi como uma prática que eu também, de acordo com o bem que ela me fez, né, com relação, no meu caso, a princípio, da rinite alérgica, né, que eu tinha uma crise de rinite muito grave, que eu conseguia resolver, e o Tai Chi, e o treino do Tai Chi, primeiro com a Beth, depois com o Lau, me trouxe um retorno com relação a essa remissão da rinite, né, da convivência com a rinite, de maneira impressionante, sem tomar nenhum remédio, só educando postura e respiração. A minha rinite hoje, depois de pouco mais de 20 anos aí de prática do Tai Chi, me traz um nariz entupido num ambiente empoeirado. Não mais, eu tinha 8 crises de rinite por ano, onde a gente ficava sem paladar, sem paciência, não conseguia estudar, uma série de efeitos muito ruins, né, para a qualidade de vida da gente. Para a minha qualidade de vida, né, especificamente. E o Tai Chi, por exemplo, com 3 meses de prática, eu percebi uma diferença na minha respiração, né? E como eu falei, mais de 20 anos depois, essa rinite, essas crises de rinite não existem há um bom tempo, sabe? Há muitos anos. E a partir dessa experiência, eu como professor me interessei pela formação de ensinar Tai Chi para as pessoas, pensando nesse bem que ele me trouxe, né? E aí eu fui agregando outros conhecimentos, outras questões que vão encantando a gente na prática do Tai Chi, né? Que, como diz o Shen lá no quarto, nosso aluno chinês, você não dá, é a vida inteira estudando e treinando. E aí, então, o que acontece? Na minha trajetória como instrutor de Tai Chi, eu vim para Belo Horizonte em 2002, né? Em 2005, eu fui contratado pela Fundação Ezequiel Dias para trabalhar num programa de qualidade de vida para os servidores da fábrica de remédios, que é a FUNED, para quem não sabe, a Fundação Ezequiel Dias,
é a fábrica de remédios, é o laboratório do estado de Minas Gerais, né? Inclusive, hoje está tendo uma atuação muito importante aí como laboratório dos exames de Covid para o estado de Minas. É a principal referência do estado, né? Bom, e aí eu comecei com 75 trabalhadores da fábrica da FUNED, ensinando Tai Chi, com essa proposta, a princípio, de dar uma relaxada nos trabalhadores diante do ambiente tenso de trabalho, né, para dar um alívio nas tensões de trabalho. E com o passar do tempo, o que acontece? Eu fui me estudando um pouquinho mais sobre esse desafio da qualidade de vida, né, que eu não entendia muito bem, apesar de ter vivenciado isso com o Tai Chi diretamente, eu tive que estudar um pouco mais sobre tanto qualidade de vida como também ensino em saúde, né? E aí, nesse processo, trabalhando com esses servidores da FUNED, né? E depois, pela própria FUNED, eu fui indicado para trabalhar também com qualidade de vida na Escola de Saúde Pública. E a partir da Escola de Saúde Pública, é perceber o horizonte das políticas públicas de saúde nessa discussão de qualidade de vida, né? E isso coincidiu muito justamente com os debates do Ministério da Saúde, nessa época, 2005, 2004, 2005, 2006, sobre as práticas integrativas e complementares, né? Antigamente a chamada medicina alternativa, né? Que normalmente o pessoal chamava as práticas, ou práticas não convencionais, em comparação com a medicina convencional, né? Que a gente conhece, que é mais do que difundida, né? Que é essa medicina que está nas universidades, que forma os médicos e todos os profissionais da saúde que estão aí na luta hoje do Covid, por exemplo. E as práticas integrativas são nomeadas dessa forma para, então, compor uma política pública colaborativa aí com o SUS, né? E isso é a portaria 901 de 2006, né? Aí, nesse processo, a gente vai ter, então, o desencadeamento, né, e o estímulo de experiências também no próprio SUS, com incentivo a essas práticas. E que práticas são essas, né? Essas práticas, a princípio, lá na portaria 971 de 2006, vão ser a homeopatia, né, que de certa forma já é uma prática reconhecida pela própria medicina, né, com a formação médica. A medicina tradicional chinesa, né, que entra aí a acupuntura e todo as técnicas e práticas que vêm junto com a acupuntura, que a gente não pode esquecer que medicina chinesa não é só acupuntura, né, mas ela chega para o Ocidente muito com essa leitura, né, mas a acupuntura sozinha ela não resolve tudo, né, ela precisa de uma série de outros elementos, como a dietoterapia, né, as práticas corporais, que é onde entra o Tai Chi, a massagem, as práticas meditativas, a moxa, tudo isso, né, aurículo, muito importante, aurículo, que vai ter uma atuação também, é uma porta de entrada importante na formação dos profissionais do SUS, né? A gente teve aí, uns anos para cá, uma formação pela Universidade Federal de Santa Catarina em auriculoterapia, em auriculopuntura, que é uma referência também, muito bem sucedida nessa formação. E, bom, aí pensando nessa minha trajetória, eu fui me inteirando sobre essa questão das políticas públicas em saúde e me abriu uma janela, um horizonte muito interessante, né? E isso coincidiu também com a experiência do parque, que começou em 2003, né? Onde, então, eu comecei a fazer várias conexões aí, pensando aí junto a ocupação dos espaços públicos com esse tipo de prática, no caso nosso lá do parque do Tai Chi Chuan, para divulgar as práticas integrativas, né? E também de mobilizar a sociedade para que ela comprasse essa ideia, né, de estar junto com essas políticas públicas, né? Porque a política pública, sem o apoio da sociedade, ela fica muito esvaziada e vira letra morta, né? Ela não acontece. Sim, não tem integração ali, né? Exatamente. E aí, nesse processo, aí eu esqueci de falar, estava relacionando as práticas integrativas lá de 2006.
É a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, que inclui a acupuntura, todas as outras técnicas, inclusive as práticas corporais, que entra o Tai Chi, o Qigong e o Lian Kun também, né? Sim. E, deixa eu lembrar, fitoterapia também é uma das práticas integrativas contempladas nessa política de 2006. Deixa eu lembrar aqui, o que eu estou esquecendo? Homeopatia, medicina chinesa, fitoterapia e a medicina antroposófica, né? A medicina antroposófica também foi um elemento importante aí de abertura das práticas integrativas no SUS, também com um certo reconhecimento da classe médica. Existem vários médicos que também fazem opção pelas práticas médicas da antroposofia, né? Que também traz um conhecimento, uma racionalidade, como diz Madel Luiz, né? A questão das racionalidades médicas, muito interessante, e que, em conjunto, as práticas integrativas elas vão propor justamente, acho que para mim uma das coisas mais importantes é no processo de democratização do SUS, né? Dar para o paciente, dar para o usuário do SUS, né? Como as pessoas normalmente chamam, a opção de tratamento, né? De você chegar num posto de saúde e falar assim, olha, eu gosto de homeopatia, estou com algum tipo de desequilíbrio, eu preciso tratar, quero tratar com homeopatia. E você tem a opção de fazer por homeopatia, e você tem a opção de fazer acupuntura, né? De não ficar só com o tratamento convencional de consulta médica e medicamento alopático, por exemplo, né? Nada contra eles, né? Mas justamente as práticas integrativas e complementares, elas entram justamente nesse debate de contribuir, né, de agregar para o SUS outras opções terapêuticas, né, seguras, Então, né? Por isso também o grande desafio é a segurança dessas práticas, né? Que é um debate grande. O que você perguntar? Não, eu ia fazer um adendo. Então, hoje, no SUS, no contexto todo, eu, como um paciente, eu posso ir lá e escolher homeopatia, acupuntura, a prática que eu senti mais à vontade vai estar lá disponível para poder ter acesso a ela. Se não tiver naquele posto específico, vai ser encaminhado para outro posto que tenha essa prática lá. Seria isso. Exatamente, mas aí o município tem que ofertar essa possibilidade, né? Não são todos, infelizmente, não são todos os municípios que conseguem fazer isso, né? De 2006 para cá, a gente tem alguns bons exemplos aqui em Minas Gerais, por exemplo, Brumadinho, né? Brumadinho tem uma história, inclusive, anterior à própria política nacional, a PNPIC, que é interessante demais, onde hoje você chega em Brumadinho, você tem como fazer essa opção. Mas Belo Horizonte também, em algumas unidades de saúde, tem essa opção. Pra você ter uma ideia, até onde eu sei, todas as unidades de saúde de Belo Horizonte possuem um instrutor de Lian Kun, né? Isso é um acesso às práticas integrativas, né? Mas que ainda é muito pequeno diante do potencial que as práticas têm, né? Certo. Então, a gente já tem isso tudo disponível, vai depender do que está sendo ofertado, e muitas pessoas também nem sabem que tem isso aí também, né? Exatamente. De uma certa forma. As pessoas precisam reivindicar, ter o conhecimento e buscar esse tipo de serviço e cobrar das suas prefeituras, do executivo e do legislativo também, a implementação dessas práticas integrativas, né? Continuando a trajetória, acho que eu desenvolvi na Escola de Saúde Pública, coordenei um programa de qualidade de vida, o ESP Integral, que a gente incluiu justamente essa bandeira das práticas integrativas. A gente trabalhava com uns 200 servidores da Escola de Saúde na época. Entre 2006 e 2011, a gente conseguiu ofertar um leque de atividades que iam da... Olha o Lau falando aí, mandou um abração pro Lau. Valeu, Lau. Mestre. Gratidão, mestre Lau. Então, na minha experiência da Escola de Saúde Pública,
eu tive a oportunidade de ofertar, de trabalhar com uma equipe multidisciplinar justamente a questão das práticas integrativas. A gente ofertava massoterapia, quick massage com fundamentos em Tuiná e Shiatsu para os servidores, né, para o atendimento nas unidades de trabalho, nas estações de trabalho. A gente ofertava oficinas de origami, por exemplo, como uma prática de descolamento saudável do ambiente de trabalho. Oficinas de chá, por exemplo, chá, pensando aí a fitoterapia, a gente criou um canteiro de ervas medicinais com a ajuda dos trabalhadores da escola, onde tinha um pedacinho de terra, a gente plantou guaco, plantou cavalinha, plantou um monte de planta medicinal, manjericão, alecrim, né? Onde a gente fazia os estudos sobre essas plantas, até com o apoio do pessoal de Betim, a Jaqueline, farmacêutica de Betim, que trabalha também, tem um trabalho muito bacana, o município de Betim, com práticas com fitoterapia. De vez em quando visitava a gente lá na escola para dar umas orientadas com relação aos chás e a questão do conhecimento das plantas medicinais. Né? E nessa experiência da Escola de Saúde, eu fui convidado para participar do grupo que fez o texto base da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares para o SUS em Minas Gerais, a PEPIC, né? Que foi uma experiência também muito rica. A gente encontrou pessoas de diversas áreas, né? Onde teve muito debate, muita busca do entendimento, né? De como sistematizar e aplicar de maneira segura e orientar os municípios com relação às práticas integrativas. Também tem a ciência de que, se isso não é feito de maneira responsável, há um grande risco também de a gente enfrentar vários problemas, também ameaçar a saúde das pessoas. E isso que não pode acontecer também. E daí muito zelo com relação a isso, sabe? E foi uma experiência muito interessante, a política aí está até hoje, só que infelizmente com muita falta de recurso, não tem interesse em investimento do Executivo de Minas hoje com relação às práticas integrativas, né? Até, pelo menos até o último momento que eu conheço da política estadual, não tem mais a coordenação de práticas integrativas para o SUS, né? Então isso é uma falta muito grande. Enorme a falta. E, professor, nesse momento que você estava fazendo essa inclusão, né, com as PICs aí, aqui em Minas, automaticamente nessa mesma época, né, podemos falar assim, estava acontecendo no Brasil inteiro também essa integração. Né, ou seja, foi startado nacionalmente ou foi feito em alguns polos específicos? Vamos começar em Minas, vamos começar em São Paulo, depois a gente expande. Não, isso acontece de acordo com o interesse político de cada estado, né, e de cada município também, né? No caso, Minas saiu na frente, se eu não me engano, a PEPIC foi a primeira política estadual do Brasil inteiro, né? Se eu não me engano. E aí outros estados como Espírito Santo, Catarina também, não lembro agora de cabeça, desenvolveram. O Distrito Federal, a gente não pode esquecer de falar do Distrito Federal. Pessoal de Brasília, aí a referência do professor Adsten, que é médico, acupunturista, lá do GDF, da Secretaria de Saúde do GDF, que tem um trabalho importantíssimo de formação do Tai Chi, né, para o SUS, né, formando o pessoal lá para o SUS, com Tai Chi, especificamente com acupuntura. O GDF tem também uma trajetória muito exitosa, que a gente tem que se espelhar na questão da inserção das práticas integrativas, nessa opção democrática de outras possibilidades terapêuticas, né? Aí já fica aí o meu agradecimento aí também, professor Sten, se estiver presente, o pessoal de Brasília, um grande abraço. Mestre Ivu, não podemos esquecer do Mestre Ivu, grande guerreiro aí também, que é um incentivador das práticas integrativas. Professor, você também fez um paralelo ali também com o Tai Chi também, essa implementação também, né? Vai contar para a gente depois, mais para frente. Sim, vou contar. Tem uma trajetória. A partir dessa experiência com a política estadual, né, abriu uma série de possibilidades, inclusive em Brumadinho mesmo, eu coordenei a formação de instrutores de Tai Chi,
né, com o pessoal hoje. Por exemplo, um dos frutos dessa experiência é a enfermeira Zurma e o Colia também, nosso grande Colia, que hoje todos os dois estão lá em Brumadinho, atuando, né, não só com Tai Chi, mas também com acupuntura, aurículo, uma série de outras atividades, né. Eu tive essa experiência em Brumadinho, também de formação, na forma de 8 movimentos, com fundamentos teóricos, tanto da medicina chinesa quanto do próprio Tai Chi, de história do Tai Chi, para formar de maneira segura o pessoal, a equipe do NASF de Brumadinho, né, e alguns outros servidores. E depois, isso foi em 2008, 2009, mais ou menos, e em 2016 eu fiz também um curso semelhante com a Prefeitura de Sabará, com o NASF de Sabará também, que está até hoje. Quer dizer, mês passado eu soube que o NASF de Sabará foi extinto, então que as práticas foram interrompidas, inclusive até por conta do isolamento social, né? A gente ficou impedido aí. Como a gente está impedido de fazer a prática lá no parque, né, aos sábados, o pessoal também que fazia atividade em Sabará também ficou vetado, e houve um redirecionamento político onde o NASF foi desfeito, até onde eu sei, né? E aí então está interrompido o serviço. Mas de 2016 para cá, nesses 4 anos, se formou uma equipe de 8 a 10 pessoas, para trazer práticas corporais chinesas para unidades do SUS em Sabará também, né? É uma referência importante. Eu lembro que você começou lá com um Tai Chi de 8 posturas, né? Que você tinha comentado com a gente, né? Sim, sim. Para que eles fossem formadores de outras instituições ali do polo de Sabará mesmo, né? Sim, a ideia era fazer um curso de 80 horas, bem básico, com a forma de 8, que é a mais simples que a gente tem de menos movimentos, também pensando o público que vai ser atingido, com foco, por exemplo, também na preparação da forma, com aquecimentos, com alguma coisa de Batuanchin, dos 5 animais também, o jogo dos 5 animais, né? A fisioterapeuta que trabalhou com a gente lá em Sabará, a Luciana, ela, junto com a equipe, fez um trabalho no Fátima muito interessante com o pessoal do grupo de dor, com o pessoal da saúde mental. Foi uma experiência que ela conseguiu. Aí que está também a questão da complementaridade. Nessa realidade do SUS, a gente não pode ter a ilusão de que vamos ensinar o Tai Chi para as pessoas vão sair fazendo Tai Chi. Não, o Tai Chi ele entra como uma contribuição, uma colaboração, por exemplo, para o saber do fisioterapeuta, né? Onde ele também entra como uma variante de práticas, de atividades, para alcançar determinados objetivos que aí o saber do fisioterapeuta, por exemplo, do terapia ocupacional, né, podem proporcionar para ir para o bem desse paciente, né, para esses usuários dos grupos operativos, por exemplo, né. Certo, que é mais ou menos o adendo que acontece na China hoje, né? Você vai ao médico, podemos falar assim, ele vai ver em qual que ele vai te tratar, seja com prática corporal, tipo 1, ou até um Doin, ou a fitoterapia, ou a acupuntura, né? Então, a ideia também era seguir mais ou menos esse segmento também, né? De abrir esse leque, assim, né? Sim, também, verdade. Né? De ampliar essa possibilidade, né? De não ficar preso, vou fazer uma aula de Tai Chi Chuan clássica. Não vai ser uma aula de Tai Chi Chuan clássica. A gente pode até aprender a sequência, mas ela vai ter outros diálogos também com outros saberes. Isso é muito importante e rico também, né? Sim, sim. Eu, até pegando um pouquinho da experiência aqui de consultório aqui com as terapias integrativas, né? Para quem não sabe, eu sou terapeuta também. Muitas vezes a pessoa vem cá para fazer o aurículo e ali a gente vê que precisa de alguma coisa no corpo ali para sustentar, às vezes, o fortalecimento de coluna, né? Ou das pernas mesmo em si. Eu acabo demonstrando algum ticum para que ela possa fazer em casa e dar uma manutenção também nessa saúde dela. Então, Interessante. aí mostra realmente dessa complementação, dessa integração que pode ser utilizada aí, através da medicina chinesa em si, né? Prática integrativa. Sim, isso. Legal, boa. É isso mesmo. É nesse diálogo aí que a gente vai caminhando e entendendo também cada caso, né? Cada pessoa apresenta um desafio, né? Que a gente precisa conduzir.
Que mais? Ótimo. Tem alguém aqui que é lá de Brasília também, a Nilvia Maria, ela está falando que é Ah, discípulo lá do mestre Aristen lá, e ela trabalha já na saúde lá com Tai Chi. bacana demais. Esse trabalho de Brasília é muito bacana, é emocionante. Eu lembro até hoje, quando eu fui representar a Escola de Saúde no lançamento da Política Nacional de Práticas Integrativas, né? Isso lá em 2006. Eu estava numa época também de muito estudo com relação ao Tai Chi, de treinamento, e buscando outras referências, além da minha formação na FICORG. E sempre ouvi falar do mestre chinês que dava aula na Asa Norte, lá em Brasília. E aí eu cacei esse mestre, busquei o endereço, como é que fazia para chegar. E aí aproveitei que eu fui para Brasília para a abertura, lá para o Congresso Internacional das Práticas Integrativas. E aí abriu uma porta que nunca mais vai se fechar, que é essa relação com o Mestre Vu, a Praça da Harmonia Universal, que é um espaço também sagrado, né, e de muito acolhedor, né, que o espaço do parque, o projeto do parque também é um evento irmão da Praça Universal nesse sentido também, onde a gente tem esse encontro, né, multigeracional que agrega muito para as pessoas no seu autocuidado, na sua consciência coletiva, né, que é muito importante. Né? É isso. E aí, a partir dessa experiência com Brasília, eu fui descobrindo também o Aristen. Teve uma vez que eu trouxe o Aristen também para o encontro de práticas integrativas que a gente fez aqui na Escola de Saúde. A gente conseguiu desenvolver alguns trabalhos também nas práticas. Né? A partir da política, em 2009, eu consegui desenvolver um projeto de pesquisa numa unidade de saúde aqui no Salgado Filho, trabalhando o impacto de Tuiná e Ticum, tanto para grupos operativos de saúde mental e diabéticos, como também para profissionais da saúde, sabe? Foi uma experiência muito interessante, onde o resultado da pesquisa, a gente fez entrevistas, né, tanto antes e depois das práticas. Ficamos lá 6 meses. Durante esses 7 meses de atuação, com massagem Qigong, tanto para servidores quanto para usuários. E aí, no final das contas, a gente achava que o mais carente da história seriam os usuários, né, que precisariam mais e que teriam um retorno mais interessante. E, para nossa surpresa, os servidores, os cuidadores, os médicos, os enfermeiros que participaram do projeto foram os que mais lamentaram o encerramento do projeto, né, e que relataram um maior número quantitativamente, de conquistas, né, da sua qualidade de vida, comparando com os usuários. Sabe? Os usuários também tiveram um impacto muito importante. Mas os servidores da saúde tiveram um impacto que surpreendeu a gente, em termos de se sentir acolhido, né, dessa coisa que o pessoal como é que é o nome? O pessoal lá do Ceará, da Adalberto Barreto, da terapia comunitária, diz, né, quem cuida do cuidador? O cuidador está ali para servir ao usuário, mas quem cuida desse cuidador diante dos desafios que ele enfrenta também, né? E as práticas integrativas nesse projeto mostraram como se pode, um caminho para se cuidar do cuidador, né? De fazer esse trato. Porque para você humanizar o SUS, isso é um outro debate também, de uma outra política pública, né, da humanização do SUS, do Humaniza SUS, que não é só humanizar o atendimento. Quem atende precisa também estar humanizado, para que esse atendimento seja de qualidade, né? E precisa ser escutado, né? É isso. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa. Eu não paro de falar, moça. Vamos lá. Vamos junto. Não, pegando o gancho que você está falando também, o Polha, né, nosso querido Polha aí, médico e acupunturista aí, também abriu as portas para mim do Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte, né? Então, já mais ou menos próximo de 1 ano que eu trabalho dentro lá do hospital, né? Legal. Agora tem a pandemia que parou, mas com o Tai Chi, com o Qigong, e o projeto chama Cuidar de Quem Cuida, que é exatamente isso. Foi percebido que você trouxe, que os servidores realmente precisam desse cuidado, eles são os que estão mais ali, como estão no campo de ação o tempo todo.
não tem tempo de se cuidar, e a gente foi convidado para estar lá dentro e trazer os benefícios do Tai Chi, do Qigong, o último projeto que a gente entrou agora experimental, mas foi bem próximo da pandemia, que foi a ventosa terapia, a gente começou com a ventosa lá também, e atendendo os enfermeiros, até o pessoal da limpeza, o pessoal, né, Ótimo, isso. transporte e tudo mais, e realmente você vê o pessoal muito defasado nessa área também, né? Que a gente só pensa no, como nós falou, no usuário em si. Mas se você não tiver com o seu servidor realmente ali no harmônico, ali dentro do eixo, né? Podemos falar assim, ele não vai conseguir realmente Exatamente. ofertar um serviço de qualidade, né? Exatamente, né? A gente teve essa experiência na escola de saúde mesmo. A gente justamente atendia de todo mundo, da equipe da faxina até o diretor da escola, recebia o mesmo tipo de tratamento, de atenção, de acolhimento, né? Onde a escuta dessa pessoa é muito importante, junto com as práticas, né? Com as terapêuticas. E isso gerou um resultado impressionante, né? No sentido do ambiente de trabalho. Em vários momentos, as pessoas, depois de algum tipo de prática, olhar para você e falar assim, nossa, por alguns instantes eu achava que eu não estava na escola de saúde trabalhando, né? Eu estava em outro lugar, sendo, né, bem tratado para poder voltar para o trabalho de maneira diferente também, né? Proporcionava esse Sim. descolamento saudável do ambiente de trabalho em alguns instantes, para depois voltar de outra forma para o universo do trabalho, né? Que isso Voltar gera renovado, também, com energia plena. e que eu acho que amplia também essa discussão da qualidade de vida, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes alguns programas de qualidade de vida eles estão vinculados a um objetivo de só simplesmente amenizar o sofrimento do trabalho. Isso, na minha opinião, é um grande erro, porque a gente tem que trabalhar a qualidade de vida no sentido mais amplo e profundo da conscientização do sujeito com relação ao seu autocuidado, que entra também na discussão de uma outra política pública que as práticas integrativas estão vinculadas, que é a da promoção da saúde, né? São políticas públicas que, para mim, não podem estar desvinculadas, que é das PICs, promoção da saúde e humanização do SUS, né? Infelizmente, eu não sei como é que está andando a questão da humanização do SUS hoje, se é uma política desmobilizada, porque eu também estou distante, eu não tenho acompanhado. Eu estou mais no universo, Uhum. voltei para o universo de 2011 para cá, eu voltei a atuar mais na área da educação e me afastei um pouquinho da saúde, né? Mas continuo com o projeto e com a formação de pessoas para o SUS aí, pensando o ensino do Tai Chi, né? E eu estava falando dos legados da política estadual, né? Como esse, por exemplo, esse projeto de pesquisa, né? E também a realização de eventos e de produção de uma revista sobre práticas integrativas, né? Aí, junto com a coordenação de práticas integrativas do Estado, a gente fez um encontro estadual de práticas integrativas, teve um encontro nacional, um encontro sudeste de práticas integrativas aqui em Minas também, que foi muito importante, né? E numa dessas oportunidades, por exemplo, eu lembrei, a gente conseguiu trazer o Aristen para fazer uma vivência também de Qigong com o pessoal. A professora Beth Lee de Uberlândia também participou, foi muito interessante. Legal. Esse intercâmbio também é necessário, para a gente aprender o que os outros podem trazer para a gente, né? Sim, sim, essa compartilha, né? Promover essa compartilha e como é uma política nacional, de pegar o bom de cada lado, né? E fazer essa agregação aí para servir com mais qualidade para os usuários em si, né? Sim. Isso é o ponto maior, né? E ver o que está dando certo lá e o que não está e agregar, né? Bastante. Com certeza. Muito bom. E o parque, professor, assim, você falou que é um parque, até a questão de uma. Ele tem aí o irmão lá de Brasília, né? Podemos falar assim. Ele começou também com essa ideia de ocupação do espaço público, né? E daí foi crescendo. Em 2003, daí o nosso foi Sim. expandindo. Aí Qual que é a ideia foi principal no começo assim mesmo? Como é que foi essa introdução ao Parque Municipal de Belo Horizonte? Sim, só antes de eu falar do Sim. parque, só para complementar, Uhum. eu acho que é importante, teve a Política Nacional de Práticas Integrativas em 2006, tá?
vão acontecendo políticas estaduais ao longo do tempo, né, nesse início do século XXI, sobre práticas nos estados, né, mas também em 2017, se eu não me engano, em 2018, tem a inclusão de várias outras técnicas, né, inclusive a própria yoga, agora eu não vou lembrar, mas foram agregadas na política uma série de outras práticas integrativas também que ganharam o direito de estar no SUS, né? Isso é importante ressaltar para quem quem se interessar, pesquisar e buscar que práticas são essas, né? Acho que lembrei. O termalismo foi uma prática que eu esqueci lá de 2006, que é o tratamento por águas minerais, águas termais, que também aqui em Minas é recorrente, né, na região lá de Caxambu, São Lourenço, né? O Reiki também foi integrado também, né? Que foi integrado, boa lembrança, né? Tem uma série de outras práticas aí que foram agregadas também nesse período de 2017 a 2018, eu não lembro ao certo. Bom, então, com relação ao parque, o parque começou com uma experiência em 2003 de um grupo que eu dava aula de Tai Chi, que eram de pessoas que faziam parte de um grupo macrobiótico, né, de alimentação macrobiótica, vinculadas ao professor Kikuchi, lá de São Paulo. Eles tinham um tatame ali na floresta, e na verdade é um grupo que está vinculado na época, né, lá em 2002, 2003, ao restaurante Fonte de Minas, ali na Vila Werneck, como é que é o nome daquela rua? Ali em Guajajaras? É no centro de BH. A Vila Werneck, o restaurante Fonte de Minas, é uma referência na alimentação natural aqui em Minas, que eu recomendo, né? Um pessoal muito querido e competente também. E aí nessa época lá, chama Vila Werneck, é uma vilinha lá, uma casinha muito simpática. Bom, e aí 2002, 2003 eu dava aula para esse grupo, e esse grupo era num tatame de Aikido que a gente treinava, e eles perguntaram se podia treinar ao ar livre, né, no parque. E isso para mim era chamar para o que eu mais desejava, né, porque a minha experiência de formação no Rio de Janeiro foi justamente em praças, né, eu fiz minha formação de instrutor no projeto do Tai Chi Chuan do Parque, coordenado pelo mestre Lau, nas praças do Rio de Janeiro, né, que ensinava Tai Chi, não sei como é que está hoje o projeto, mas ensinava Tai Chi de graça nas praças, né? Isso em 97, 98. E aí eu vi uma oportunidade de reproduzir essa experiência aqui em Belo Horizonte, né? E aí esse grupo que me contratava, escolhemos um dia da semana e fomos lá para fazer a aula. Nesse momento da aula, do encontro, começaram a surgir os curiosos, né? Todo mundo passando ali no parque, eu comecei a dar aula ali no Coreto, né? Aí no Coreto começou a aparecer. Eu até lembro da Patrícia passeando com um cachorrinho, a Patrícia falou assim, pode fazer essa aula, como é que é? De graça, não é de graça? E na época era cobrado, né? E aí me caiu a ficha, eu falei assim, poxa, na época eu estava em 2003, eu estava começando o meu doutorado e estava precisando gerar renda com aulas de Tai Chi também, né? O Tai Chi era uma das minhas fontes de renda. E eu pensei o seguinte, eu falei assim, olha, eu vou pegar então porque começou a aparecer muita gente perguntando por aula no parque. E eu dava aula em outros espaços durante a semana. E coincidentemente eu tinha uma brecha na minha rotina, aí com um filho pequeno, já casado, né? Que eu vim para Belo Horizonte, eu montei família, casei com uma mineira, aí tive o Miguel, meu primeiro filho. Mais tarde, em 2007, fui ter o Gabriel. O Miguelzinho já tinha nascido em janeiro de 2003, né? E aí, nesse tempo, eu tinha uma brecha de rotina no sábado de manhã. E aí, além da aula do pessoal macrobiótico, eu comecei a dar aula aos sábados de manhã a partir dessas pessoas que me procuraram, com a intenção de fazer um marketing, né? De divulgar os meus espaços de sala de aula durante a semana, né, nos outros espaços alternativos que eu tinha. No final das contas, essa estratégia de marketing não deu muito certo. Pouquíssimas pessoas que foram para o parque me procuraram nos espaços de aula, sabe?
E, ao mesmo tempo, o projeto foi ganhando força, né? Comecei com 3, 6 pessoas, 7. Teve um dia que, quando eu vi que tinham mais de 20 pessoas, começou a me dar um frio na barriga. Eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Que esse povo está reunindo aqui? E aí, eu nunca mais esqueço dessa sensação, né? É o frio da barriga mesmo de quem tá, do artista que vai entrar no palco, né? Eu falei assim, nossa, começou a dar gente demais. E aí eu encarei, né? Eu falei assim, não, isso daqui tá bom, tá ficando bom. E aí, então, eu reverti essa opção, em vez de propaganda de espaço durante a semana, virou justamente um espaço de encontro e de difusão do Tai Chi como prática corporal, e depois também a questão das práticas integrativas foram se agregando, né? Porque à medida que o grupo também foi crescendo, o projeto deixou de ser do Marcelo, né? Deixou de ser do professor de Tai Chi. Do Tai Chi, além do Tai Chi, né? Até que eu falei com o Thiago semana passada, que a gente estava... o grupo começou, então, a ganhar protagonismo. E isso, para mim, foi essencial, foi muito importante para a manutenção do próprio projeto, né? Onde o espaço de encontro e de trocas que a gente se criou ali naquela praça do trenzinho, é impressionante, né? Como diz o chinês, o Parque Municipal de Belo Horizonte tem um tio muito interessante, né? Tem um tio muito vigoroso. E a gente vivencia isso lá no projeto, né? E isso gera um movimento de trocas que, por exemplo, a gente, quando ainda tinha o antigo cinema Imaco, a gente fazia festival de cinema oriental no cinema do Imaco, que era um cinema sensacional, que era um teatro. Tinha um palco, tinha um projetor de cinema. Era impressionante. A gente conseguiu projetar alguns filmes lá. E fazia sessões de comentários, etc. Além disso, começaram a surgir as rodas de conversa. Aí, então, aí você vai começando a ver. Começou com a aula de Tai Chi Chuan, a gente tinha aula de Tai Chi, aí depois as pessoas iam ficando depois da aula, conversando, treinando. Aí surgiu a ideia de fazer rodas de conversa, no estilo da proposta da política pública de humanização do SUS, né, com as rodas de troca de saberes, né, onde então aí eu vi uma brecha importante de colocar as práticas integrativas. E tivemos rodas de conversa de tudo um pouco, né, de bioética, de fitoterapia, de homeopatia, de um monte. Você mesmo fez uma roda de conversa lá com a gente, não foi, Moza? Física quântica na época. Teve o Michel fez uma de 5 elementos depois também, do Ti, né? Que é energia vital. Uma série, o Geraldo Granja fez de fitoterapia, teve de meditação zen, né? Com a Cláudia, deixa eu ver o que é mais. Eneagrama também, né? A Regina, o pessoal do Eneagrama, né? Muita coisa. Da terapia comunitária não, teve da constelação familiar, que foi emocionante, né? Então, ou seja, virou um espaço de difusão das práticas integrativas e também de encontro, né? Desse encontro multigeracional, né? Agregador, de uma visão mais generosa da convivência entre as pessoas, né? Para além das diferenças que a gente tem, né? Acho que é um ponto gera um ponto de encontro e de agregação, né? E que gera outras coisas, como o Dia Mundial do Tai Chi. A partir desse movimento, surgiu em 2006, né, 3 anos depois de começar o projeto, o Dia Mundial do Tai Chi, que continua até hoje, uma vez por ano. É o nosso ano novo, né, da prática do Tai Chi, de encontro, de troca, né, que a gente aí compartilha com o planeta inteiro também, né? Sim, sim. Fantástico. Estou vendo, aproveitando aqui, professor, nessa pausa nossa aqui, a Nilvia Maria, lá de Brasília, eu estou até falando aqui no grupo dela, dando um relato aqui, né? Porque ela dá aula que são a média de 60 idosos, eles relatam muitos resultados de melhora geral da saúde, com Tai Chi, né? Qualidade do sono, flexibilidade, melhora da depressão e o convívio social também, né? Porque a gente pensa que é só a parte terapêutica, uma das práticas mais refinadas do Tai Chi, que
nesse tempo que eu também dou aula, é uma questão da integração social mesmo, né? Tem gente que não está lá só pela prática corporal do Tai Chi, mas está ali para receber um abraço, para conversar com alguém, né? Essa integração é muito importante, assim, né? E eu vejo isso muito no Parque Municipal, né? É o que você falou. Ficava depois do treino, o pessoal para conversar, para trocar ali aquele bate-papo, e acabava virando um roda de conversa e expandia muito mais. A aula que termina às 9h30 vai até meio-dia. Desse jeito. Mas o relato dela é muito interessante, que também tanto a experiência de Brumadinho quanto de Sabará traz esse mesmo tipo de resposta, sabe? Onde também, além do efeito físico na pessoa, com relação à dor, né, a postura, a respiração, também tem um efeito também afetivo, né, de encontro, de diversão, onde tem um relato de Sabará que é muito interessante, que a fisioterapeuta fala, olha, a gente fazendo os exercícios dos 5 animais, conseguiu arrancar uma coisa que a gente não conseguia de maneira intensa, que é o sorriso das pessoas. As pessoas sorriam, né? Se divertiam, e por isso também abriu a guarda para se integrar, para partilhar, de aumentar a qualidade da escuta deles também como profissionais da saúde, né? E de entender melhor aquele paciente, ou aquele usuário. É muito interessante. É bom demais saber que tem mais gente fazendo isso. O legal dessa roda de conversa também é exatamente isso, né? Trazer esse universo, porque eu também fiz parte desse universo que não conhecia nada das terapias integrativas, nada de Tai Chi, né? Apesar de ser artista marcial desde os 7 anos de idade, com Judô, Kung Fu, Aikido, passei por vários aí, mas mesmo assim, muito da população não conhece as terapias integrativas, não conhece o Tai Chi, não sabe que existe esse universo, né? E hoje nós estamos com essa ferramenta muito boa da tecnologia aí, da internet, para poder distribuir essa informação. Mas ainda não conseguimos chegar no nível, né? Sim, verdade. E também a questão que eu ia falar também, complementar, da experiência do parque, também uma coisa muito importante, justamente nesse ambiente do afeto, nessa questão do afeto, que é o nosso parabéns, né? A gente faz o café da manhã coletivo, né? Que mobiliza a comunidade toda com um café, para a gente celebrar os aniversariantes do mês, que a gente canta o Parabéns Gaúcho, lá, o Parabéns Crioulo, né, para celebrar aí os aniversariantes, que é impressionante. É uma ação extremamente simples, mas que gera um ambiente muito positivo, né? Sim, sim, é muito bom. Que virou uma tradição da gente. É esperado do mês, né, professor? Hã? Às vezes é um momento até esperado do mês, né, de algumas pessoas ali. Parabéns, né? Porque hoje a gente tem muitas pessoas que moram sozinhas, né? Tem muitos idosos também que moram sozinhos e não tem esse contato social assim. E às vezes o parabéns, aquele momento ali, é muito importante para ela. E esse evento do parque, essa comemoração é muito bacana, muito integrativo mesmo. Sim, sim. Fora a hora do coração, da gente falar, dar os recadinhos, né, os projetos, a questão cultural, né? É muito interessante, né? E aí prova que o Tai Chi é muito mais do que uma prática corporal, né? Ela tem filosofia junto, tem essa parte social junto. E isso foi uma das coisas que me fez apaixonar com o Tai Chi, foi exatamente isso. Que é exponencial a forma que você pode utilizar o Tai Chi, a forma que você pode usar no seu dia a dia, seja nas inter-relações, seja nessa parte da integração social, né? Esse leque de possibilidades que a gente tem, né? Do autoconhecimento também, a gente não pode esquecer dele, né? Principalmente, né? Que é no autoconhecimento que a gente vai gerar também esse terreno fértil e propício para acolher o outro também, né? Que eu acho que uma coisa que eu falei na conversa com o Thiago Tosi no sábado passado, e que eu acho que é importante repetir aqui, justamente que o Tai Chi, ele agrega, aí pensando inclusive como prática integrativa, né, na questão da saúde, agrega para a gente a oportunidade de receber o outro, né? Para quem conhece o Tuiçô, né? O Tuiçô é uma prática que proporciona exatamente isso, o olho no olho, o acolhimento do movimento do outro, para você então responder ao outro,
de maneira adequada, né? E assim gerar uma harmonia, né? E aí, como é importante, o Tai Chi, para mim, na minha experiência, ensina o quão é importante saber acolher, escutar e responder ao outro, né? Em busca de uma harmonia, né? De um entendimento. Exatamente. E a possibilidade de estar sempre aprendendo com o outro, né? Eu vejo muito assim, às vezes a gente está Sim. ali como professor, com instrutor, mas não é só você que está passando conhecimento, você está recebendo conhecimento ali de uma fala, de alguém, né, trazendo conhecimento dela própria aí para você. Então tem muita troca, assim, né? Uma dúvida que te provoca também, que te questiona, te fala assim, nossa, como é que eu vou responder isso aqui? Eu vou ter que parar, estudar, pensar, né? Ver o movimento de novo, repetir, refinar ele, né? Sim, sim, tem essa parte também. O grande desafio, né? O tempo todo. Muito interessante essa parte também. Antes da gente abrir para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas depois, eu queria que você pudesse deixar aí, né, nesse momento, alguma frase, alguma coisa que você acha muito importante nesse momento que a gente está vivenciando, né? Para a gente ter essa longevidade que o Tai Chi traz, assim, né? Desses conhecimentos, assim. Ai, frase assim de bate-pronto, Moza. Eu vou dizer que o que a gente está mais precisando Uma hoje. ideia, né? Não, o que a gente está precisando hoje mais, realmente, é o final da nossa aula lá no parque. Coração tranquilo e mente atenta. O tempo todo, para não se desesperar, né? A gente encontrar encontrar e manter o nosso eixo, porque isso vai passar. Vai passar, a gente está buscando, né, outros caminhos para saber como é que vai ser a vida daqui para frente, diante desse desafio do Covid, né, do vírus. Mas é coração tranquilo e mente atenta. Eu acho que essa é a frase, né, para a gente estar firme. E junto, a gente não pode deixar de dar a mão para o outro. Tá junto, contar sempre com o outro, não ficar sozinho. Andorinha Sim, sim. sozinha, não. Não tem isso? É o que eu sempre falo assim, tem até um emotion aí que mostra exatamente isso. Levanta a mãozinha, né? Não deixa de levantar a mão. Tá precisando de ajuda? Levanta a mãozinha, E é uma ligação, é uma mensagem de texto, o que for, o que e for. não se permitir realmente a entrar nesse estado, né? Podemos falar de depressivo, de baixa energia, assim, podemos falar, né? Exatamente, Não precisa exatamente, ser né? forte o tempo todo. A gente pode pedir ajuda Não, também. com certeza, com certeza. A gente não é forte o tempo todo, a gente é yin yang, né? Expande e Sim. recolhe. Maravilha, professor. Gratidão aí por suas palavras. Vamos ver quem quer. Pessoal, estamos abertos aqui para as perguntas aí, professor Marcelo. Temos ainda 4 minutinhos aqui. A gente vai até a hora que realmente cair, mas fique à vontade. Odete, ó, nosso querido Odete falando, ó, chama-se solidariedade. Grande mestre Odete. Grande Odete. Minha professora do leque duplo. Sou muito grato a ela É, aí pelo desafio de me aceitar lá como discípulo e aprender em 3 dias o leque duplo. Não foi fácil, mas aconteceu e ainda poder e me incentivou a ir para o campeonato, a disputar o campeonato. Ó. ela, Mestre a Odete, Odete, gratidão imensa. exemplo de professora. Grande exemplo. Muito bom. O mestre Antônio aí também, agradecendo. Legal. O Zelmir está com a gente também, que legal. Zelmir, grande Zelmir. Tô acompanhando ele A no Instagram também. vida. É o pessoal que já é recorrente aqui, eu estou sempre vendo a carinha deles aqui, realmente, aqui. O Zelmir é um deles, estou sempre vendo no Legal. Instagram. Tem um trabalho legal lá também. Sim, importantíssimo. Grande divulgador do Tai Chi. O pessoal está cumprimentando aí. Maravilha. Ótimo. Muito bom, Moza. Perfeito, professor. Gratidão mais uma vez. Muito feliz aqui. Estou te fazendo esse convite há muito tempo, até no presencial, estou te fazendo esse convite e realmente não conseguia fazer essa conexão. E o mundo virtual veio para nos juntar realmente hoje.
Conseguimos nesse momento casar, dessa né? partida. Essa história. E muito agradecido que você vem de uma recuperação, né, recente aí, né? Sim, sim, E estamos aí de junto. superação, na verdade, né? Ó, gente. Maravilha, professor. Então, que possamos, então, Valeu. vou repetir sua frase. Que possamos juntos fazer a diferença, mantendo o coração tranquilo e a mente atenta. Isso aí. Muito agradecido, Moza, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho das Pix aqui e fazer essa divulgação, né? Que quem escutou aqui, divulgue as Pix, né? E faça essa promoção aí das Pix para a gente não deixar essa política pública se desmobilizar, tá? Que a gente precisa, aí reforça também a importância da gente assumir a nossa cidadania e ser um cidadão mais ativo, de estar fiscalizando e atuante no que a coisa pública aí merece ser fiscalizada e estar presente também para que coisas erradas não aconteçam. Exatamente, professor. E também, fazendo uma adenda aqui na questão das PICs, né? Hoje a gente tem uma gama de profissionais excelentes aí, que são aí atuantes nas PICs, né? E que ainda o pessoal ainda não reconhece, não vê. Então, Sim, a ideia dessa live nossa também era isso, né? Falar, ó, estamos aqui, pessoal. Estamos aqui para complementar, para integrar. Tem muita gente boa para oferecer um ótimo serviço para vocês, né? E de auxiliar aí, né, na harmonia da saúde, podemos falar com assim, né? certeza, com certeza. Tá bom. Então, gratidão, professor. Até a Valeu, querido. próxima. Força aí no Pessoal, coração. muito agradecido. Valeu demais, muito honrado. Sucesso aí. Força no caminho. Gratidão. Vamos que vamos. Vamos. Gratidão a todos que ficaram com a gente até esse momento. Espero que publiquem, que comentem sobre essa live e sugiram também aí para a gente aí, deixa sugestão de próximas lives para gente. E aproveitando, fazendo aqui o merchan do estúdio aqui no interior, temos bastante vídeos no YouTube de Ticum, de Darwin, de Tai Chi e nosso canal aqui do estúdio também no Instagram. Tá? E daqui a pouco eu tenho certeza que o professor Marcelo vai ter informações para a gente também aí, que está Vamos lá. começando os primeiros passos, né, professor, aqui nas Estamos redes sociais. Maravilha. Valeu, Até moça. breve. Até mais.